Olá a todos, eu sou Rodrigo Silva, acadêmico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Acre. Participo do programa Residência Pedagógica e estarei fazendo uma fala, compartilhando um pouco da minha experiência durante o programa. Bem, como escola sede eu tive o próprio Instituto Federal do Acre, que trabalha com curso técnico integrado. Tive a oportunidade de acompanhar 3 turmas de cursos distintos. O primeiro ano do curso de edificações, já no final do quarto bimestre de 2023, tive a oportunidade já no ano de 2024 acompanhar a turma de redes para computadores com a turma do segundo ano e também no segundo ano curso de informática para a internet ou simplesmente IP. Sobre a turma de IP, que eu estarei discorrendo sobre a metodologia que a gente utilizou, que foi justamente o laboratório, realização de experimentos. Por quê? Por causa do tema que estava sendo trabalhado, propriedades da água. Foi mais interessante trabalhar os conceitos de coesão, adesão, tensão superficial e capilaridade no próprio laboratório para que os estudantes pudessem identificar na prática esses conceitos, sendo que de forma teórica muitas das vezes o aluno ele identifica, no entanto ele não se sente agente participativo na construção do conhecimento. Já no laboratório foi possível identificar uma desenvoltura, o interesse e até questionamentos. Após ser realizado o plano de aula prática, foi desenvolvido algumas indagações para o aluno, baseados nos experimentos que seriam realizados. O primeiro experimento era simples: pingar gotas em cima das moedas e identificar, qual era o processo que ocorria ali. No entanto, antes de iniciar esse experimento, eles tinham que formular uma hipótese de quantas gotas eles achavam que a moeda estaria comportando. E após elaborar essa hipótese, eles fizeram um experimento para identificar se eles acertaram ou não. O objetivo não era que eles acertassem, mas que começassem a compreender que no processo de pesquisa, a elaboração de uma hipótese, ao se deparar com o experimento, ela pode ser correta ou pode ser refutada. Os conceitos trabalhados aqui foram de coesão e tensão superficial durante o experimento. O segundo experimento que eu estarei demonstrando foi o quarto experimento realizado no laboratório, que era justamente trabalhar a propriedade de capilaridade. Foi utilizado uma proveta, um papel, pincel para marcar o papel e água. Para que eles viessem a entender o processo de capilaridade, eles teriam que ter dominado antes os conceitos de coesão e adesão. Por isso, iniciamos com o experimento da moeda, para que eles viessem a ter uma noção desses processos. Esse é o laboratório multidisciplinar do Instituto Federal do Acre. Vocês podem identificar já na bancada as moedas, as provetas, o material organizado para o experimento em si. Bem, para a realização dos primeiros experimentos, os alunos puderam utilizamos pipeta, mas poderia ser feito com conta-gotas também, sem nenhum problema. Eles começavam a pingar a gota em cima da moeda, estavam reunidos em grupo de 4 integrantes e formularam suas hipóteses. Conforme eles iam pingando as gotas, iam identificando a formação de bolhas e eram indagados ao qual era o processo que estava ocorrendo e tentaram explicar com suas próprias palavras. Após as suas tentativas, foi feita uma rápida explanação sobre o processo de coesão, que era a ligação das moléculas de água, onde o hidrogênio se ligava com o oxigênio, formando assim as pontes de hidrogênio ou interação de hidrogênio, dando início ao processo de coesão. E também é um processo que nós vemos diariamente, ou que é fácil de ver no nosso dia a dia, é justamente a tensão superficial, a formulação de uma bolha onde os insetos, eles parecem que estão andando sobre a água, quando na verdade eles estão andando por uma fina película relacionada às ligações de hidrogênio em si. O outro experimento realizado foi o experimento sobre capilaridade, onde eles pegaram uma proveta, um papel, um pouco de água e estavam aguardando o processo. Foi explicado para eles que o processo de coesão e adesão são necessários para o processo de capilaridade, que é a elevação da água.
O processo de adesão é a ligação da molécula de água com outra molécula. Mas para identificar se realmente eles compreenderam, utilizamos um beck, colocamos uma quantidade maior de água, colocamos um corante e colocamos um tubo. Por ser uma quantidade de água muito maior, todos os estudantes estavam esperando que ocorresse uma elevação rápida da água dentro do becker ou que ocorresse uma rápida subida. No entanto, depois de 1 minuto, observando, eles identificaram que não estava acontecendo nada. E quando foram olhar para a proveta, identificaram que a água estava subindo pelo papel, demonstrando assim que o processo de capilaridade ele ocorre comumente em plantas, mas que não estava ocorrendo no beck justamente por causa da adesão. Não estava ocorrendo a adesão com o tubo que estava no beck, já ocorreu o processo de adesão com o papel que estava na proveta. Bem, essa foi um pouco da minha experiência dentro do programa, onde utilizamos o laboratório e percebemos que os alunos eles demonstraram bastante curiosidade, bastante interesse na formulação de hipótese, e é um recurso que pode ser utilizado de forma constante, aliar experimentos com a metodologia teórica dentro da sala de aula, onde o aluno se sinta um agente participativo e não somente um ouvinte. O subprojeto ao qual está ligado o programa ao qual participei é o de biologia. Eu tive como professor preceptor em todas as turmas que eu acompanhei o professor Luciano Negreiros. Inclusive aqui eu deixo os meus agradecimentos. Agradeço a todos.